Impressão 3D aos nossos pés. Hoje nós vamos abordar a apresentação que foi realizada na FEIPLAR. A FEIPLAR é a feira de plástico realizada, uma feira ambulante, por assim dizer. Ela acontece em diversos países e ela aconteceu de 6 a 8 de novembro de 2018 na Expo Center Norte. Esta é uma versão da apresentação que foi realizada lá. Ela é uma versão para a internet, o que significa que ela sofreu algumas alterações. Entre as alterações, nós suprimimos alguns vídeos, algumas músicas e algumas piadas. Então, sem mais delongas, impressão 3D aos nossos pés. Eu sou Emanuel Campos, eu estou há 18 anos trabalhando com impressão 3D. Eu comecei no ano de 2000 numa revenda que já não existe mais, da Stratasys, chamada Sysgraph. Então eu costumo brincar que eu estou há 18 anos pregando a palavra do senhor impressora 3D de porta em porta. Esta apresentação foi um oferecimento, foi um acontecimento através da MakerBoard Store, o local onde você pode adquirir a sua impressora 3D pela internet, e não apenas ela, como todos os acessórios, todo o suporte e todo o material que você venha a precisar. makerboardstore.com.br. Acesse o site para saber mais e conhecer mais dos equipamentos que nós vamos falar e que permitiram realizar tudo o que vai ser listado aqui. Muito bem, a menos que você estivesse em coma nos últimos 18 anos, nós estamos vivendo um momento de extensa aceleração da customização em massa. Mas o que é a customização em massa? Se você é novo nesse mercado, ou o termo te soa novo, é a capacidade que nós temos de criar acessórios ou ferramentas que são específicas para itens que são massificados. Um exemplo muito comum que nós podemos utilizar é o telefone da Apple. Afinal de contas, a Apple faz 3 ou 4 modelos ao ano que são muito parecidos, né? Eu costumo brincar que se todos nós tivéssemos a última versão deste mesmo telefone no Space Gray, que é uma cor que eles utilizam, e desligássemos nosso telefone e os puséssemos num cesto, como nós saberíamos qual telefone é de quem? Mas se eles têm a capinha ainda conservada, eu sei que aquele que tem uma capinha específica, com desenho que eu gosto, que eu uso para me expressar, aquele telefone é meu. Basicamente é esse o nível que nós falamos sobre customização em massa. E como isso daí se refere ao mercado calçadista? Veja, o mercado calçadista tem passado por uma invasão de produtos chineses que, se antes eles eram baratos e de má qualidade, hoje nós não podemos mais afirmar isso. Hoje eles ainda são produtos baratos, mas a qualidade dos produtos tem melhorado continuamente, né? E o nosso mercado, o mercado brasileiro, o mercado de cada país, se vê em risco sobre essa invasão de produtos feitos em massa, feitos em grande quantidade e às vezes sem capacidade de reação. Primeiro porque, por exemplo, no Brasil, o mercado calçadista ainda é muito artesanal. Eu não falo isso no sentido pejorativo, veja. Eu já passeei, nesses 18 anos de indústria 3D, eu já passeei pelos mercados calçadistas de Franca, de Birigui, do Rio Grande do Sul. São profissionais que fizeram cursos ou formações no exterior, são profissionais que têm uma capacidade e uma característica de criação única, ímpar. São exemplos, inclusive, que eu vou usar aqui na apresentação. O grande tema é que são pessoas que ainda confiam mais em seu talento manual no desenvolvimento e não querem, por receios diversos, confiar na automatização. Eu não vou usar a impressora 3D porque eu ainda não uso CAD. Eu não vou usar a impressora 3D porque eu não sei modelar um objeto em 3D. Veja, é sobre isso exatamente que nós vamos abordar hoje. Sobre o que o mercado espera já, quando nós falamos de impressão 3D na linha de vestíveis, é poder chegar na loja, narrar as suas necessidades, escolher as características, ter o objeto feito ali naquela hora, prová-lo e já sair usando. Essa é uma característica que o mercado espera e que já está acontecendo. Nós não estamos falando do futuro e não estamos falando de uma possibilidade. Diversas empresas já são capazes de realizar, talvez não a impressão imediata, mas algo muito próximo.
A própria Amazon recentemente comprou uma série de companhias para tentar diminuir o retorno de roupas que ela vende através de suas lojas online, usando sistemas de scanner 3D, de antropometria, para poder fazer uma medição paramétrica do corpo e que a pessoa compre ciente do calçado que ela está utilizando. E quando nós falamos de tecnologias que ela adquiriu, são tecnologias de software, são tecnologias que são verdadeiras quebras de paradigma, mas que, do ponto de vista do usuário, utilizam seu smartphone e a câmera. Então, nós não estamos falando de nada futurista. Hoje já existem formas de usar um Kinect do videogame, do Xbox, da Microsoft, ou seu próprio telefone para realizar a captura de fotos em 3D e com medidas. A própria Microsoft investe pesado no mercado 3D. Hoje, na plataforma Windows 10, nós já temos 4 soluções que lidam com 3D em alguma escala. As mais evidentes é o 3D Scan, que você conecta o Xbox do Kinect ao seu computador e você já está pronto para realizar capturas 3D com texturas, com profundidade, com quase certa precisão de medidas. Você pode editar e corrigir essas medidas usando o 3D Builder. Nós temos o Paintbrush 3D e nós temos um painel que gerencia impressoras 3D em rede chamado Print 3D. E olha, quando eu falo a Microsoft já tem 4 ferramentas, eu costumo lembrar as pessoas que a Microsoft foi a última empresa a entrar na corrida da internet, né? Lá na era do Netscape, lá na era dos primeiros navegadores, alguém na Microsoft afirmou que a internet era uma onda passageira. E depois eles tiveram que correr atrás, foram até processados por tentar entrar criar um monopólio, entregando um navegador junto com seu sistema operacional. Foi um furdúncio, por falta de palavra melhor, por muito tempo, né? E quando eu digo que até a Microsoft já está embarcando com 4 pernas nesse mercado, não é à toa que eu valorizo esse item. Ela não é famosa por pegar a onda na crista, no surgimento. No entanto, a impressão 3D já está tão consolidada que até ela já tem 4 ferramentas e não são 4 ferramentas triviais, são excelentes ferramentas. Para aqueles que usam o traço, para aqueles que querem modelar, existem inúmeras ferramentas de modelagem, como a Wacom, a Huion, que são ferramentas de interface de desenho entre o humano e o computador, conhecidas como mesas digitalizadoras. E nesse mesmo número nós temos softwares de CAD que já são compatíveis, então já é possível fazer aquele sketch do guardanapo na hora da ideia num bar, fazê-lo numa mesa digitalizadora e reutilizar essa informação. Do ponto de vista da impressora, não podia ser mais fácil. Você abre o arquivo em 3D, escolhe o arquivo que você quer imprimir, manda fatiar, vê a previsão do tempo e material utilizado e aperta imprimir. A impressora 3D também já não é mais um obstáculo, não requer cursos e formações. A MakerBot tem essa característica principal, né, nas suas impressoras, a alta confiabilidade na utilização da impressora e o fato dela ser literalmente plug and play. Você tira da caixa, tira os mecanismos de segurança que vem da impressora, liga ela na tomada e um tutorial por telefone te orienta para fazer sua primeira impressão 3D em menos de 15 minutos. E daí para frente, você só precisa do seu telefone para imprimir. Pois bem, e o que é imprimir em 3D se você é novo nessa história, né? Toda impressão 3D requer um desenho em 3D. Esse desenho em 3D, então, ele é fatiado, ele é seccionado como uma peça de presunto num fatiador de padaria, que ele vai passando por aquele disco e fazendo os cortes, e depois o empilhamento destes cortes replica o objeto que eu tinha no CAD em 3D. Né? Se você imaginar um pacote de pão de forma, aqueles pães famosos como o Pullman, ele geralmente é um pão que é um pacotinho que ele é comprido e arredondado, né? Ele parece o filho de um ônibus com Fusca, mas o que dá o formato ao pacote de pão Puma são as fatias de pão que estão lá dentro. A impressão 3D é exatamente isso. É um empilhamento de fatias usando um material que tem a viscosidade e espessura,
que vai replicar no mundo físico aquilo que você criou no meio digital, através de scanner 3D, através de um desenho 3D feito até mesmo no Paint do Windows 10, como eu mencionei agora há pouco. E a impressão 3D, ela tem palavras muito bonitas que definem a manufatura aditiva. Essas palavras bonitas são: a impressão 3D é qualquer movimento coordenado em x, y, z que deposita um material que tenha viscosidade, espessura e aderência. Então, esse material depositado de forma coordenada em x, y, z vai replicar o meu objeto. Lindo, maravilhoso, mas palavras bonitas, porém complicadas, né? Se eu parar para pensar, quando eu peço um sorvete nessas redes de fast food, o que está acontecendo ali? Precisamente isso, né? Imagina que a pessoa pega aquela casquinha do sorvete, coloca embaixo do depositor de massa e ela vai começar a fazer uma movimentação coordenada em XYZ, ela vai começar a girar aquela casquinha por debaixo da máquina de deposição e ela vai empilhar as camadas de sorvete para obter minha peça em 3D. A impressão 3D é só isso, não requer nenhuma complexidade ou nenhum trabalho adicional. Inclusive, essa impressora 3D é famosíssima, gera peças muito baratas, se não me engano está por volta de R$ 2, e é exatamente isso que uma impressora 3D faz. Uma outra alusão famosa para a impressão 3D é que ela é uma pistola de cola quente. Existem diversas formas de imprimir em 3D, essa que eu descrevi agora ela é conhecida por FDM. Do inglês traduzido para o português é modelagem por deposição de fundido, também chamada de FFF, fabricação por filamento fundido. Outras tecnologias podem envolver resinas fotossensíveis, que são curadas ou por luz UV ou por laser, ou pós unidos por cola ou por sinterização de laser. Tá? Em geral, todas elas compartilham com várias características que eu vou descrever agora. Inclusive, toda essa palestra que nós estamos assistindo, ela pode ser vista como uma alusão, né, como uma metáfora. Porque os processos produtivos que nós vamos abordar aqui, eles são compatíveis para tênis, para automóveis, para linhas 4 rodas ou 2 rodas, para aviões, para linha eletrônica, eletroeletrônicos, telefones celulares, a um liquidificador. As características da impressão 3D que nós vamos ver agora, elas são compatíveis a todas as linhas, as 11 indústrias assim chamadas, né? Mas eu queria destacar que existem outros meios produtivos. A FDM ou FFF é apenas a mais famosa dela. E por dois motivos. O primeiro é que ela utiliza termoplásticos reais, materiais que nós já usamos no dia a dia, que nós já estamos familiarizados, como o ABS, o policarbonato, materiais elastoméricos como o TPU, poliuretano termoplástico, mas também porque ela é a mais barata, né, a que requer menor custo de instalação. Ela não usa um canhão de laser, ela não requer câmaras de atmosfera controlada, então são máquinas simples de utilizar. E a impressão 3D é, portanto, essas três etapas. Eu tenho meu objeto 3D, eu fatio esse objeto 3D, deposito as fatias uma sobre a outra e replico o meu objeto. Um material adicional que pode acontecer ou não, se vocês olharem o sapato da direita, aqui no meu slide, é um material de suporte, um material que auxilia a construção e que é descartado após o processo construtivo. Não se preocupem em entender esse termo agora, mas, como eu estava falando, o que torna a FDM e a FF famosa é a utilização de polímeros termoplásticos ou termofixos ou termorrígidos, que são materiais que têm a característica única e impressionante de poderem serem aquecidos ou resfriados repetidas vezes sem perder suas propriedades mecânicas. O que nós vamos fazer ao longo da primeira etapa desta apresentação é ir guardando estas pequenas informações que vão nos ajudar naquilo que a Forbes chama de a formação de designer para impressão 3D. A pessoa que já está familiarizada e consegue utilizar as características da impressão 3D a seu favor para criar produtos melhores. Pois bem, a primeira característica da impressão 3D que nós temos que observar é que ela não tem a mesma resistência mecânica ao longo de todos os eixos. Olhando a imagem da direita aqui, nós imaginamos uma impressão 3D feita por camadas.
E se eu aplico um esforço no sentido que é perpendicular, ou seja, tentando separar estas camadas, a minha peça ela vai ter uma resistência menor do que um equivalente, uma peça feita por injeção, por exemplo, né, uma injeção plástica em molde. Ao passo que se minha força ela for aplicada no sentido que é paralelo às camadas, eu vou ter uma força, uma resistência mecânica muito superior, quase compatível com uma peça igual, porém feita por injeção plástica e não por impressão 3D. Em termos gerais, a gente fala que quando a força ela é perpendicular, quando ela atua em delaminação da camada, eu tenho 70% da resistência mecânica de uma peça igual, porém injetada. E quando a força ela é paralela às estrias, eu tenho 90% até 99 às vezes por cento da resistência mecânica de uma peça igual, porém injetada. Outra característica da impressão 3D é que, ao passo que a movimentação de um cabeçote extrusor é muito parecido com um cabeçote de uma impressora 2D, ele se movimenta livremente sobre a área de impressão ou sobre uma folha de papel para manter o paralelo, né? O meu traço é livre, mas no eixo Z, no eixo de crescimento da minha peça, o meu passo ele tem uma cadência. A cadência é a altura da camada que eu fiz aquelas fatias. Essas alturas vão de 0,1 a 0,4 milímetros, mas não importa quão fina a camada, ela resulta em alterações da peça que eu desenhei. Por exemplo, se eu desenhar uma esfera, né, e fizer essa esfera deitada apoiada sobre a minha mesa, vocês vão ver no desenho à esquerda da tela que eu tenho um achatamento dos polos. Porque chega naquele momento, né, que a curvatura, a calota da minha esfera, ela vai ter algum ponto que ela é menor do que a altura da camada que eu deposito. E aí a impressora 3D opta por não depositar, né, para não deformar a peça, para não alongá-la, ela simplifica a forma. Então alguém pode se perguntar, Emanuel Campos, você está me dizendo que a impressora 3D não tem a mesma resistência mecânica em todos os eixos? E você também está me dizendo que ela pode alterar as formas que eu estou imprimindo. Então ela não serve. Ao contrário, meu amigo. O que muda é a nossa forma de pensar para lidar com a ferramenta nova. Se eu tenho um eixo de menor resistência mecânica, eu projeto para que o máximo esforço que a peça resista esteja compatível com o meu pior eixo, né? A famosa frase em inglês que toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Pois bem, se eu coloco a menor resistência possível, já compatível com o máximo esforço que a peça vai sofrer, o máximo que eu estou fazendo é deixar os outros eixos da minha peça sobredimensionados. O que no campo da impressão 3D, que é uma manufatura aditiva, que é um processo com mínimas perdas, que é um processo que já não gera restos por definição, né? Eu não estou usinando, não estou subtraindo o material de um bloco, não significa necessariamente que eu estou gastando mais material para fazer isso. E com relação ao achatamento dos polos, eu só preciso pensar na forma que eu vou imprimir a minha peça. Ao invés de simplesmente apertar print, talvez girar a minha peça para a esquerda ou para a direita, girá-la ao longo de um eixo, me dê um resultado melhor no final. Eu ouço há 18 anos que estou trabalhando com isso, eu ouço muitas pessoas dizerem: a impressão 3D não faz as coisas como eu quero, então eu não vou comprar agora. E eu costumo responder, meu amigo, a hora que a impressora 3D fizer tudo exatamente como a pessoa quer, sem nenhuma formação, todos nós estamos sem emprego. Eu nunca mais vou comprar um produto na vida. Cada um vai ter a sua impressora 3D em casa e vai fazer instantaneamente, sem nenhuma curva de aprendizado, aquilo que é exatamente como elas querem. Existe uma curva de aprendizado, claro, para lidar com a manufatura aditiva, e é por isso que a Forbes lista entre uma das 10 possíveis profissões do futuro o designer, o projetista para impressão 3D, que vai fazer uso dessas características. E nós vamos ver que existem várias empresas utilizando. Outra coisa com relação à impressão 3D é que apesar dela imprimir em fiozinhos, um sobre o outro, os fiozinhos não parecem uma cabana canadense, aquela que nós vemos os troncos apoiados um sobre o outro com o máximo desperdício de madeira possível, né? O que ela faz, ela comprime um fio contra o outro, né? Ao fazer isso,
ela está fundindo, unindo o máximo que dá de uma camada sobre a outra. Apesar do resultado ser um produto que ele é anisotrópico, que ele não tem a máxima resistência mecânica em todos os eixos, tenho certeza que utilizando o processo de impressão 3D é uma forma que eu vou estar minimizando, né, essas diferenças de resistência mecânica entre os eixos, fazendo essa pressão, aplastando, comprimindo uma camada sobre a outra. Vamos guardar mais esta pedra de informação junto com a dos termofixos e junto com os processos. A própria Stratasys e MakerBot, quando fazem seus spec sheets de materiais, né, para aqueles que trabalham na área de materiais sabem o que significa isso, nós já publicamos as análises de nossos materiais levando em conta não só o sistema métrico ou o sistema imperial, mas também levando as peças ensaiadas feitas na posição de máxima e de mínima resistência, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, o módulo de tensão, nós temos aqui a análise de máxima ao longo do eixo XZ. O eixo XZ é a peça do meio deitada na ilustração à direita, ou na mínima resistência, que é o eixo ZX, a primeira peça que está em pé na minha ilustração à direita. Onde se eu fizer um esforço de alongamento, eu vou estar delaminando, eu vou estar tentando separar as camadas que forem impressas. Ao passo que esse mesmo esforço feito naquele corpo que foi feito deitado, eu vou estar agindo numa força que ela vai percorrer todo o perímetro da peça, a mais longa camada possível, e a chance de eu aumentar a minha ancoragem entre as camadas é maior. Por fim, não é só isso que eu tenho que levar em conta. Quando eu falo que a resistência mecânica de uma peça impressa ela varia de 70% a 90% de uma peça injetada, eu estou imaginando que esse ensaio, que isso daí foi feito com uma peça que ela foi feita maciça. Mas a impressão 3D ela também me permite fazer peças ocas, semi-ocas. A MakerBot ela oferece de 0 a 100% de preenchimento, onde eu controlo de 1 em 1% esse preenchimento da minha peça. E para que serve variar o preenchimento da minha peça? Nos corpos rígidos, eu posso fazer uma peça mais leve, que já atenda ao esforço que eu quero. Nos corpos flexíveis, como os TPUs, eu posso criar variações de shore, variações de dureza, usando o mesmo composto de entrada. Geralmente o TPU é algo entre 94 a 96 no shore A, e eu posso criar variações deste shore fazendo peças ocas, semi-ocas, semissólidas em geral. Então essa é mais uma pedrinha de informação que nós vamos guardar. Aqui nós temos uma peça que foi realizada com material elastomérico e utilizando o máximo de alívios do material possível, não apenas para permitir o respiro do pé, que estará usando esse solado, mas para também transformar esse solado que seja, ao mesmo tempo, o máximo de resistente e o mais rápido de ser impresso por utilizar o mínimo material possível. Então nós podemos ir equilibrando estes fatores. Este solado, por um acaso, é da Adidas, que já utiliza fábricas 3D para produtos finais. Mas a impressora 3D não nasceu necessariamente para isso. Desde 1983, quando surgiu a primeira impressora 3D, e inclusive de 83 até 2000, né, o processo de impressão 3D era chamado de prototipagem rápida, uma forma rápida de obter um protótipo. E até hoje este uso perdura. Nós estamos vendo aqui alguns calçados protótipos de uma famosa fabricante brasileira, a Melissa, com designers assinados por Campana Brothers, por Zaha Hadid, por Andrea Chaves, que são calçados que foram criados, prototipados e levados para focus group, para validações de marketing, para exibições e feiras, para que a empresa pudesse medir a resposta do público sobre esses calçados antes de produzi-los. Fazer uma produção de um item protótipo já me permite validar a forma, o conceito, a utilização. Para aqueles que já conhecem, ele vai muito ao encontro do design thinking, né? Ele se soma ao design thinking, ele não vai de encontro, ele não confronta, ele se soma. Falando nesses usos de protótipos,
semi-utilizáveis, eu tive o prazer e a honra de produzir para o Pedro Lourenço em 2014 uma série de colares na Fashion Week do Brasil. Foi a primeira Fashion Week que um designer brasileiro abriu utilizando exclusivamente peças feitas em 3D direto para exposição. Né? Eu tive a parceria com a LWT Sistemas, famosa revenda da Stratasys e da MakerBot nessa ocasião. E eu cito isso para dizer que eu já tenho também atuação em moda, tá? Então, eu não estou falando aqui achados. O grupo Mecanic italiana, ou provavelmente eles devem falar Mecaniche, eles utilizam a impressão 3D para fazer até peças pintadas ou até impressoras mais caras para fazer peças já nas cores finais. E a impressão 3D permitiu, em horas, realizar diversos conceitos que foram avaliados por um grupo de clientes e incorporar sugestões, remover exageros e refinar o produto que iria para a loja. Falando nisso ainda, a Adidas, a Puma e a Solomon utilizam impressoras 3D para fazer os cravos das chuteiras ou o solado de tênis esportivos. Eu não sabia e aprendi com esses clientes que o solado de um tênis ele é feito com uma ciência, com uma precisão igual a dos pneus. Né? Os sulcos de um solado eles têm que ser feitos de tal forma que permitam expulsar a água ao máximo possível para que o tênis tenha bom agarro ao solado, ao piso, perdão, e ao mesmo tempo que os sulcos não se encham facilmente de areias, pedriscos e sujeiras para que não fique liso o solado. Então tem todo um estudo, tem toda uma ciência e eles podem validar que a funcionalidade que ela esteja casada com a aparência, que o tênis continue bonito, né? A Adidas e a Puma eles fazem muitos cravos de chuteira e eles têm que chegar no equilíbrio também que seja a melhor relação de agarre a um piso com o menor dano se esse pé ou a maior facilidade de uso desse solado fora da grama ou que também não lastime, não machuque uma pessoa num contato. Então eles têm que achar um equilíbrio entre esses cravos que é muito delicado e poder fazer interações de projetos diversas usando a impressão 3D para eles foi formidável. A Solomon utiliza inclusive uma impressora bastante simples de ABS com materiais rígidos apenas para esse estudo visual funcional dos solados. O que nós vimos até agora foi o primeiro uso da impressão 3D, nascido em 83, como eu falei, que era a impressão 3D para protótipo. Agora existe aquilo que eu classifico de produção industrial artesanal, que são empresas que produzem itens que são extremamente customizados. De uma certa forma, de um certo ponto de vista, eles são itens que são únicos, mas ao mesmo tempo eles fazem vários itens únicos em sequência. A Shapeways é famosa por ser um birô de impressão 3D que acabou especializando na impressão 3D de obras de arte, de objetos de vestíveis, customizáveis, anéis, brincos, pingentes, pulseiras, capas de celular e até mesmo sapatos. Assim como a Shapeways, a Continuum Fashion, então, ela se fez muito famosa pela impressão 3D de calçados diretamente com uma foto da cliente e já faz o calçado à medida, especificamente para aquela cliente. Este é um exemplo do Invisible Shoe, da abertura da nossa apresentação. No Brasil, nós já temos uma forma compatível com essa impressão 3D. Aqui nós temos uma reportagem do jornal o Globo, aliás, do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, abordando a empresa Pessendor. A empresa Pessendor do Sr. Thomas, ela se tornou famosa por utilizar a impressão 3D para realizarem palmilhas ortopédicas, que antes elas eram feitas de EVA, essa espuma que a gente põe para forrar quarto de criança e áreas que elas brinquem. Mas o grande pulo do gato que o Thomas criou foi uma prancha onde a pessoa caminha, essa prancha escaneia a pisada da pessoa, identifica os pontos de pressão que estão fora do normal e imprime uma palmilha de TPU, e essa palmilha ela tem densidades orientadas para cada setor. E ele criou esta empresa, que hoje já tem quase 20 unidades, se não me engano, 20 franquias. E o grande negócio dele é a produção de itens que são semelhantes, mas ao mesmo tempo são únicos.
utilizando essas 96 impressoras. A Fitch é um exemplo norte-americano de empresa que cria calçados completamente, do cabedal ao solado, todo por impressão 3D. Eles criaram sua própria liga. Nesses 18 anos que eu atuo na impressão 3D, eu vejo muitas pessoas falando: a impressão 3D não tem o material que eu utilizo, então ela não serve para mim. Pois a Lucy, criadora da Fitch, ela criou um material para ela. Ela criou o que eles chamam de NugaFlex, que é um material extremamente flexível e que permite criar calçados que tenham numa única impressão um solado denso e um cabedal flexível. Para aqueles que quiserem saber mais sobre a Fitch, um canal chamado 3D Print Nerd criou um material vastíssimo. Ele fez um estudo assim extensivo sobre calçados da Fitch. Ele usa, ele corre, ele faz Cooper. E é bem interessante ver, se vocês puderem ver o Joe da 3D Printing Nerd fazendo esse micro documentário. São 4 episódios sobre o calçado da Fitch e sobre o conforto, sobre duração, quando quebra ou quando rompe, como repara. Muito bom material e é muito bom ver. Eu gosto do slogan da Fitch que eles falam: tem 7 bilhões de números de calçados no mundo e este é o seu, porque ele é feito a partir de 3 fotos do pé da pessoa com o smartphone. E eles usam toda a parte de matemática. A Lucy era do MIT, quando ela se afastou para buscar algo que deixasse uma marca no mundo, e essa marca que ela escolheu deixar foi uma pegada. A Recreos espanhola foi além. Eles criaram esse sapato com visual bem futurista, parece o Marty McFly do De Volta para o Futuro, mas esse material elastomérico hipermeável eles criaram para ser uma capa de chuva para proteger o seu calçado. E eles usaram as características da impressão 3D a seu favor para que o calçado pudesse vir compactado, dobrado, pouco maior que o pacote de um lenço de nariz. E a hora que começa a chover, que você precisa, você expande ele. Então, eles, mais uma empresa, mais um exemplo de empresa que usou para seu benefício uma característica da impressão 3D para criar um produto novo, que não existia, e são produtos de extremo bom gosto. E por fim, ferramentas. Nós vimos, portanto, a produção de itens para protótipo, para validação visual. Nós vimos a produção que eu chamei de industrial artesanal, que são itens feitos em série, mas diferentes entre si. E nós temos, por fim, a forma de ferramentas. Nós vimos a produção direta com a Fitch, com o pessoal da Recreos, fazendo produtos que são finais, né, para a pessoa já comprar, feitos à medida, mas a pessoa compra eles em lojas até de varejo, né? E a impressão 3D. Aí se nós subimos um degrau na impressão 3D e vamos para a linha da Stratasys, por exemplo, hoje já é possível criar materiais de injeção plástica. Eu utilizo plásticos para criar um molde da injeção plástica. E o TPU, o PU, o poliuretano expandido, ou micro expandido, ele tem uma característica muito legal. Ele utiliza baixas temperaturas, relativamente falando, 100, 120 graus, para que ele possa expandir a pressão e a temperatura combinadas. E o material digital ABS acontece casualmente de ser extremamente resistente a isso. Nós fizemos várias tiras de um chinelo infantil utilizando moldes e a produção foi indeterminada para a duração do molde. Já que a temperatura e a pressão não eram elevadas, nós pudemos produzir um dia de peças, incluindo o setup, o tryout, que são as primeiras peças na parte inferior esquerda da sua tela, até a hora que nós achamos o setup exato, bom, ficamos produzindo indefinidamente. Hoje existem empresas que criam esse material, esse site ele deixa o link disponível na tela, a Ops UK. Eles fizeram esse molde para injeção e expansão do PU impresso em 3D. Me perguntaram por que só tem uma peça impressa em 3D nesse carrossel? Porque era um tryout. Nós queríamos validar a aplicação e utilização e, como você pode ver, a peça ficou perfeita. Ficou até justa demais no molde. Então, a produção em impressão 3D de ferramentas também pode ser realizada. Como nós vimos,
Nós podemos usar a impressão 3D desde o protótipo, a produção industrial artesanal, produção em série e ferramentas para as produções convencionais, né? E por que a MakerBot? A MakerBot ela é pioneira no campo de impressoras 3D desktop, as chamadas impressoras 3D de baixo custo. Desde 2008, a MakerBot se tornou famosa, foi capa da Wired, por ser a primeira impressora abaixo dos US$ 1.000 e a mais fácil de utilizar para leigos. Olha, se isso era fácil em 2008, hoje é uma babada. Primeiro que o nosso aplicativo ele roda no Mac, roda no Windows, roda na internet, o que permite que até num Chromebook você acesse nosso aplicativo. Para aqueles que estão no Windows, ele abre mais de 20 CADs nativos, não tem que converter para um formato de interface entre o CAD e a impressora, ele vai abrir o seu arquivo CAD nativamente, o que torna a impressão 3D praticamente sem interface. Eu abro um arquivo no SolidWorks, no Inventor Fusion, no CATIA, no NX, no ProE, e eu mando imprimir aquele arquivo direto. Além disso, eu posso controlar as minhas impressoras 3D pela internet. Elas se conectam à internet. E eu sempre faço a ressalva que elas se conectam à internet e não à rede, o que me permite operá-las e controlá-las até mesmo de fora do escritório, em outra cidade, em outro país. Basta acessar o meu smartphone e ver por ele, pela câmera que cada MakerBot tem embarcada, como está indo minha impressão, se já acabou o trabalho, como estão minhas impressoras trabalhando. Além disso, é um dos equipamentos mais seguros para trabalhar, porque ele vem com todas as partes de movimentação incorporadas dentro do chassi e a única parte que está exposta, que faz o desenho na mesa XY, que é o cabeçote, ele é magnético. Então, mesmo que alguém bata a mão nele, ele é magnético, ele vai se soltar e a impressora entra no pause automaticamente, porque ela perdeu o cabeçote de impressão. Então hoje é um equipamento extremamente seguro, que não requer cola, película ou spray ou nenhum acessório na bandeja para fixar a peça, e toda a movimentação do cabeçote ela é feita de meios que estão protegidos, abrigados dentro da máquina. E por fim, a bandeja da máquina ela é de silicone, o que além de dispensar os consumíveis, é muito fácil de tirar a peça no pós-impressão. Basta torcer a bandeja de silicone e a peça sai naturalmente. Então a MakerBot é uma das empresas que foi quem financiou este workshop de impressão 3D para a indústria calçadista e é uma das empresas que desde 2008, já há 10 anos no mercado, é uma empresa que está debaixo de um nome que é uma gigante da indústria, que é a Stratasys, que está trabalhando desde 88 com impressão 3D. Ela se caracteriza por ser uma máquina plug and play, onde você pode se preocupar com o seu produto e não como imprimir em 3D. Imprimir em 3D basta apertar print. Quero agradecer a todos que assistiram este evento ao vivo, que puderam desfrutar de mais alguns vídeos, musiquinhas e outras piadas. E quero agradecer a todos que assistiram este vídeo online até aqui, lembrando mais uma vez que esta produção, a nossa participação na FEIPLAR de 2018, foi por intermédio e convite da revenda MakerBot no Brasil, a makerbotstore.com.br. Agradeço a todos e fico à disposição para maiores informações através da makerbotstore.com.br.